Você viu todo mundo compartilhando essa notícia aqui nos últimos dias, né? Mas o que isso realmente muda na vida de quem vive com EM? Como paciente que usa esse tratamento, eu fiz algumas perguntas para o neurologista Dr. Glauco Filellini para entender na prática o que isso significa. Dr. Glauco, eu faço o tratamento com a cladribina e fiquei muito feliz com essa notícia. O que realmente muda para quem vive com EM quando esse medicamento passa a ser produzido aqui no Brasil? Acho que nós temos dois grandes efeitos. Primeiro, o fato dela ser produzida aqui vai diminuir bastante a chance de haver um desabastecimento. Isso vai fazer com que você tenha menos tarifas, menos flutuações, menos dificuldades em abastecimento. E segundo, a transferência de tecnologia. Nós seremos capazes de produzir a droga. Então vão se formar profissionais competentes capazes de fazer essa produção aqui no Brasil. Traduzindo isso para a vida real, não significa simplesmente que amanhã o remédio vai aparecer assim, na sua frente, na farmácia. Mas isso significa algo muito importante. Mais autonomia para o nosso país, menos dependência externa e, potencialmente, mais segurança no acesso ao tratamento. Doutor, e muita gente me perguntou se isso significa que a gente vai ter mais facilidade no acesso a esse tratamento pelo SUS. Essa expectativa faz sentido? Sim. A tendência é que você vai ter um custo menor e aí maior possibilidade do SUS fornecer um remédio. A curto prazo, eu acho que não. Isso vai demorar um pouquinho para acontecer. Esse ponto é muito importante, porque eu vi muita gente recebendo essa notícia como maravilha, agora vai liberar para todo mundo. Mas calma, existe um caminho entre produção, custo, incorporação e acesso ao tratamento. Mas sim, isso é uma notícia que aponta como possibilidade positiva no tratamento da esclerose múltipla. O tratamento para esclerose múltipla com a cladribina foge totalmente do modelo tradicional de tratamentos anteriores. Dr. Glauco, por que a cladribina é considerada uma terapia tão inovadora no tratamento da esclerose múltipla? A grande vantagem do Mavenclad é que ele faz uma repopulação do sistema imunológico. É como se tivesse um reset, como se ele trocasse o sistema imunológico, fazendo com que você tenha células mais saudáveis. O segundo ponto é que ele não é um tratamento contínuo, ele é um tratamento só nos 2 primeiros anos, em pequenos ciclos do remédio via oral mesmo, e depois é feito um período de observação. Quando a gente fala em reset, estamos falando basicamente que essa medicação, ela reprograma o nosso sistema imunológico. E aqui eu vou trazer a minha experiência pessoal e não uma recomendação. Vivendo há 13 anos com a esclerose múltipla, eu já fiz diversos tipos de tratamentos. Eu já fiz injeção subcutânea, já fiz infusão de medicamento na veia, que durava quase 3 horas, já tive que tomar remédio todos os dias. Já precisei lidar com diferentes rotinas, efeitos colaterais e formas de administração. Para mim, viver um tratamento oral em ciclos curtos me trouxe mais praticidade, mais liberdade no dia a dia e uma relação ainda melhor da minha vida com a EM. Mas uma coisa é muito importante, o tratamento para EM, ele é individualizado. O que faz sentido para uma pessoa pode não fazer sentido para outra. Essa conversa é informação e não recomendação. Dr. Glauco, se a gente compara a realidade de quem recebe o diagnóstico hoje com quem recebia há 20 anos, o que mudou? Mudou muito. Há 20 anos atrás, nós tínhamos os interferons, que são medicamentos que eram em torno de mais ou menos 40%, 50% de efetividade. Novas drogas foram surgindo, natalizumab, fingolimod, mais ou menos 70%, 80%. As últimas atuais chegam a 90% de efetividade, além de terem surgido drogas para formas progressivas que antes eram intratáveis. Um outro ponto que mudou foi a precocidade da gente entrar com medicação mais agressiva. Antigamente a gente esperava o paciente piorar para mudar o remédio, para fornecer remédios mais potentes. Hoje não. Hoje a gente já entra com medicação mais precoce, mais potente, porque na cabeça da gente, cada surto, cada lesão é uma possível sequela. Inclusive, hoje existe uma tendência de se tratar até os pacientes que não têm sintomas ou mesmo não têm lesões na ressonância aguda. Já existe uma ideia hoje de você tratar preventivamente o paciente que tem esclerose, independente dele ter evolução ou não da doença. Essa resposta mexeu muito comigo. Porque eu recebi o diagnóstico há 13 anos e era um cenário completamente diferente. As referências que eu encontrava eram duras, desesperançosas e assustadoras. Eu lembro de olhar para o futuro e pensar, acabou. Minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu resolvi escrever a minha própria jornada. Então, ouvi especialistas falando sobre diagnóstico mais precoce, tratamento mais eficaz, são possibilidades que nem existiam para mim. Isso enche meu coração de esperança. Não porque a EM deixa de ser uma coisa séria, porque ela continua sendo. Mas pensar que a realidade de quem recebe um diagnóstico hoje pode ser completamente diferente de quem recebia lá atrás, como eu recebi. Isso é muito potente. E talvez isso seja uma das mudanças mais importantes de todas. Além da ciência avançar, hoje existem possibilidades de futuro, mais informação e mais caminhos possíveis após o diagnóstico. Dr. Glauco, o que faz os especialistas acreditarem que o futuro para quem vive com EM pode ser ainda melhor? A expectativa futura é bem legal. Primeiro, eu acho que em termos de diagnóstico, a gente deve ter exames de sangue, por exemplo, que vão detectar na população aqueles pacientes que vão desenvolver a doença, então a gente vai poder intervir neles antes deles desenvolver a doença. Segundo, tratamentos mais específicos, menos agressivos, onde você tem um tratamento feito até por orientação genética, onde vai caber para aquele tratamento exatamente
o remédio que vai funcionar. Terceiro, a volta da mielina, né? Você poder refazer a mielina que foi lesada e diminuir as condições das sequelas, diminuir a incidência das sequelas e a intensidade delas. Quarto, as células-tronco, que são hoje o tratamento mais promissor aí em via de acontecer. Existem pesquisas que estão todas direcionadas para isso. E quinta, a terapia genética, que é, no futuro, a provável cura da doença, onde a gente vai ter realmente a eliminação da doença no paciente. Essa conversa prova que quando eu falo sobre esperança para quem vive com EM, não estou falando só um discurso motivacional. Existe ciência, pesquisa e muita evolução acontecendo. Mas eu também quero trazer um pé na realidade. Nem tudo isso está disponível hoje e não vai acontecer amanhã. E um tratamento sempre precisa ser analisado individualmente. Se tem uma coisa que eu quero que quem vive com EM leve dessa notícia e dessa conversa com o Dr. Glauco, é de não cometer o erro de olhar para o diagnóstico de EM hoje como quem olhava há 10, 20, 30 anos atrás. A conversa mudou totalmente. Se essa série te ajudou a entender melhor essa notícia e como é a vida com EM, compartilha com alguém que também ficou cheio de perguntas. A informação responsável muda a forma com que a gente encara um diagnóstico.